Olá, queridos, graça e paz no nome do Senhor Jesus. Eu estou passando aqui, onde quero compartilhar do teu coração, referente um pouco do que ontem ali compartilhei com os irmãos, né? Que no Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo de número 5, né? Só para você entender um pouco referente à mensagem que ontem lhe pregamos, aonde diz assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhes disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. Veja que esta mensagem você conhece muito bem, para que eu ganhe tempo. Veja que Jesus, ele se preparou no capítulo 4, versículo 1, aonde a Bíblia diz que ele foi levado pelo próprio Espírito ao deserto. Mas no capítulo 3, versículo de número 16 e 17, a Bíblia fala que ele, antes de ser levado ao deserto, se batizou. E ao se batizar, sair da água, o Espírito do Todo-Poderoso veio sobre ele. Ou seja, antes dele entrar nesse deserto, houve uma preparação. Deus não permite deserto na vida de ninguém por acaso. O deserto que você está passando agora, é com você mesmo que Deus está falando agora, esse exato momento, esse deserto, antes de você entrar nele, houve um preparamento, houve uma preparação. E por que da preparação? Para que você pudesse vencer o inimigo, o adversário, no início do deserto, no meio do deserto e no fim do deserto. Porque foi isso que aconteceu com o Senhor Jesus. Na entrada do deserto, a Bíblia diz que o diabo sugeriu a ele, se fosse filho de Deus, que transformasse pedras em pães. E ele venceu o diabo na entrada do deserto. No meio do deserto, no versículo de número 6, a Bíblia diz que o diabo sugeriu que ele se atirasse de cima para baixo, que os anjos segurariam lá embaixo. Jesus venceu ele no meio do deserto. E se você continuar no capítulo, ou melhor, no versículo 8, 9, até o 10, a Bíblia vai dizer que o diabo sugeriu algo a Jesus, mostrou todos os reinos do mundo e disse para ele: se prostrando me adorar, e te darei todos esses reinos. Ou seja, o diabo estava sugerindo a Jesus que ele trocasse a bênção por um prato de lentilha. Se prostrando me adorar, e te darei todo esse reino. Mas o que me chamou a atenção foi o versículo 6. Por que o versículo 6 do capítulo 4 de Mateus? Porque a Bíblia diz que o diabo sugeriu a Jesus que ele se atirasse de alto a baixo. 3 vezes ele sugeriu ao deserto, na entrada, meio e fim. Você observa que o versículo 6 é intrigante, porque o diabo, o que ele sugeriu a Jesus aqui no versículo 6, diariamente sugere a mim e a você que está me ouvindo, sempre sugere a gente se lançar em algo. O diabo sempre sugere a gente se lançar, muitas das vezes, na dívida. Por exemplo, alguém que ganha R$1.000, o diabo sugere fazer uma dívida de 5. É sempre assim. Alguém que vive momentos conturbados no casamento, por exemplo, o diabo vai sugerir, às vezes, o marido tentar mentir para a esposa, ou a esposa para o marido, que é assim que acontece. E muitas vezes há pessoas que entram nessa armadilha, no abismo. Isso aqui é um abismo. O diabo sugere muitas das vezes alguém faltar no emprego e dar desculpa do imprevisto. O diabo sugere a pessoa mentir e dizer assim: ninguém está vendo, é uma mentirinha. Eu vim te alertar, para Deus não existe mentira pequena nem mentira grande. Para Deus tudo é igual, a mesma coisa. Pastor, o senhor está me chamando de mentiroso? Não, eu estou te dizendo, cuidado com aquilo que o diabo está te sugerindo. Muitas vezes a esposa esconde algo do marido, o marido também esconde da esposa, ou o filho do pai, da mãe, ou os pais do filho. E aquilo na verdade se torna um abismo, uma bola de neve. E aquilo, com o passar do tempo, vai nos trazer sérias consequências, porque nada mais é que um abismo. O que é um abismo? O abismo é tudo aquilo que representa problema na nossa vida. O abismo é aquilo que tira nosso sono, a desconfiança, a incerteza, a dúvida, a insegurança. Tudo isso representa um abismo na nossa vida. Tudo aquilo que tira a nossa paz, tudo aquilo que nos causa aflição, tudo aquilo que nos causa tristeza, que nos dá vontade de abrir mão de tudo, jogar tudo pelo ralo. Tudo isso é um abismo que o diabo nos sugere todos os dias. Todos os dias o diabo nos sugere para que ele possa nos lançar de cima a baixo, como ele foi lançado. E muitas são as pessoas que não têm vigiado, infelizmente têm aceitado aquilo que o diabo tem sugerido. Às vezes Deus alerta: cuidado com fulano, vigia na amizade,
Mas a pessoa, ela tem uma amizade muito grande, ela não quer abrir mão daquela amizade, daquele vínculo com determinadas pessoas. Não leva dentro da tua casa, a gente leva pessoas que representam abismo na nossa vida, a gente não se dá conta. Algo que a gente pode evitá-lo ou cortá-lo mal pela raiz, mesmo assim a gente deixa aquele mal crescer. E nada mais é com abismo na nossa vida. O vício, por exemplo, mais um abismo. Deus fala: ei, você que joga, para de jogar. O crente não vive pela sorte, o crente vive pela fé. Tem crente que vive na casa lotérica jogando. É verdade. Tem crente que bebe. Tem crente que fuma. É um abismo. Pastor, você está me criticando? Não, estou te orientando como se livrar do abismo. Aliás, eu não, Espírito Santo de Deus. E às vezes a gente faz e diz assim: ninguém está vendo nada. É só mais essa vez, só um golinho. E Deus está dizendo: isso é um abismo na tua vida, meu filho. Se você não parar, quando você se dá conta, você pode estar no fundo do poço. Enfim, para resumir a mensagem, se você for para o versículo 11 do capítulo 4 de Mateus, a Bíblia vai dizer que Jesus venceu o diabo no início, no meio e fim do deserto. E quando ele venceu o diabo pela última vez, a partir do versículo 10 em diante, a Bíblia diz no versículo 11, que os anjos estavam do outro lado do deserto esperando para os servir. Ou seja, se eu abrir mão do abismo e eu suportar o deserto, do outro lado do deserto tem anjos me esperando para me servir. Mas se eu for rebelde à voz, ou à palavra, ou à mensagem de Deus, os rebeldes, os desobedientes, tem um abismo esperando os mesmos, é aqueles que desobedecerem a palavra. Aqueles que obedecerem e evitarem o abismo na sua própria vida, tem anjo esperando para te suprir, ou para suprir tuas necessidades. Mas quando a gente desobedecemos, é o abismo que está nos esperando, o fundo do poço. Anjos e abismo. Que você escolhe. Eu queria que você refletisse e se perguntasse: será que eu não estou me lançando naquilo que o inimigo está me sugerindo? Será que eu não estou me lançando em algo que o inimigo me sugeriu, aquilo que te afasta da igreja, por exemplo? De vez em quando a gente usa um termo: não, é que hoje eu estou cansado. Aí amanhã a gente usa o mesmo termo: não, depois eu vou. E aquilo vai se prolongando, a gente vai adiando para amanhã, o amanhã nunca chega. Isso também é um abismo. Tudo aquilo que te afasta de Deus, que te causa tristeza, problema no casamento, na vida financeira, o crente que não é fiel no seu dízimo também, tá? Isso é um abismo na vida financeira. Tudo aquilo que atrapalha a tua vida com Deus representa um abismo. Eu queria que você meditasse, refletisse e se perguntasse, se questionasse, e que você procurasse a resposta em você mesmo, se não há algum abismo na sua vida. Tá bom, meus amados? Deus abençoe. Fique na paz. Boa reflexão em nome de Jesus.